Boa noite, a paz do Senhor, aos meus irmãos do grupo Pastora Márcia. Hoje é o 24º dia, 24 dias lendo a palavra de Deus para você. Hoje nós vamos ler Êxodo 28, 29, 30, 31. Amém? Vamos lá. 24º dia, ok? Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos, com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito da sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral e um efode, e um manto, e uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Farão, pois, santas vestes para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro e o azul, e a púrpura e o carmesim, e o linho fino, e farão o efode de ouro, e de azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto da obra esmerada do seu efode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra, igualmente de ouro, de azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras de onix, e gravará nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra, e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações, conforme a obra do lapidário, como lavor de selos. Lavarás essas 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porá as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória, e porás as 2 pedras nas ombreiras do efode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida de obra de fieira as farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do efode. O farás de ouro, de azul, de púrpura, de carmesim, de linho fino torcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo... Meu Deus, o pessoal, uma hora dessa. E será de 1 palmo e de 1 palmo a sua largura. E o encherás de pedra de engaste, com 4 ordens de pedra. A ordem de 1 sárdio, de 1 topázio e de 1 carbúnculo. Esta será a primeira ordem. A segunda ordem será de 1 esmeralda, de 1 safira e de 1 diamante. E a terceira ordem será de 1 jacinto, de 1 ágata e de 1 ametista. E a quarta ordem será de 1 berilo, de 1 onix e de 1 jaspe. Engastadas em ouro serão nos seus engastes, e serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada um com seu nome para as 12 tribos.
Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro, e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então, porás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira colocarás nos 2 engastes, e as porás nas ombreiras do efode na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao efode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do efode, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do efode. E ligarão o peitoral com seus anéis, aos anéis do efode por cima, com um cordão de azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do efode, e nunca se separará o peitoral do efode. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor, continuamente. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do efode todo de azul. Isso aqui é a vestimenta sacerdotal de Arão, aquela quadradinho de pedras, né? Que eles vão fazer 3 de uma das pedras. Eles disseram aqui qual foi as pedras. Aí mais 3 de outra pedra, mais 3, são 12. Aí cada uma vai ter o nome das tribos, né? Que é os 12 filhos de Jacó. Viu? Então, ele tem que ter aquilo aqui, o peitoral, né? É feito para isso, para que ele esteja sempre vestido dessa maneira. Vai ser ali pregado, aqui, as esmeraldas, o onix, tudo na carreirinha. Deus escreveu tudo como é que era para ser. A roupa sacerdotal, viu? Dele, do Arão. Quando ele entrasse lá, ele teria que estar desta maneira aqui, porque representaria o povo de Israel, as 12 tribos, viu? Por isso que essas pedras, elas tinham um valor, né? Que era as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, viu? E a abertura da cabeça estará no meio dele. Esta abertura terá uma borda de obra tecida ao redor, como a abertura de cota de malha, será para que não se rompa. E nas suas bordas farão romãs de azul e de púrpura e de carmesim ao redor de suas bordas, e campanhas de ouro, campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro, outra romã. Haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário. Como se fossem uns sininhos, né? É uns sininhos. Diante do Senhor. E quando sair, para que não morra. Também farás uma lâmina de ouro puro, e nela gravará como as gravuras dos selos, santidade ao Senhor. E atalás com um cordão
de azul, de modo que esteja na mitra, na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem todas as ofertas de suas coisas santas. E estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás túnica de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto fará de obras de bordador. Também farás túnica aos filhos de Arão, e far-lhe-ão cintos, também lhes farás tiaras para glória e ornamento. Vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, e os ungirás, e consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, irão dos lombos até as coxas. É como se fossem as cuecas de hoje, só que, né, era como um short, né, que era comprido. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar, para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Êxodo 29. Isto é o que lhes há de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmo, amassado com azeite, e coscorões asmos, untados com azeite, com flor de farinha de trigo, os farás. E os porás no cesto, e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então fará chegar Arão e a seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomará as vestes e vestirás Arão da túnica e do manto do efode, e do efode e do peitoral, e o cingirás com o cinto da obra de artifício do efode, e a mirra porá sobre a sua cabeça a coroa da santidade, porá sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre sua cabeça, assim o ungirás. Depois fará chegar seus filhos e lhes fará vestir túnicas, e os cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e a seus filhos, e fará chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas e o redenho de sobre o fígado e ambos os rins e a gordura que houver neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho e a sua pele e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro, e imolarás o carneiro, tomará o seu sangue e o espalharão sobre o altar ao redor, e partirás o carneiro por suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim queimará todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás a outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as suas mãos sobre a cabeça do carneiro.
E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre as pontas das orelhas direitas de seus filhos, como também sobre os dedos polegares das suas mãos direitas e sobre os dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então, tomarás do sangue que está sobre o altar e do azeite da unção e o aspergirás sobre Arão e sobre as suas vestes, sobre seus filhos, sobre as vestes dos seus filhos, com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tornarás do carneiro a gordura e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E um pão e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão, nas mãos de seus filhos, e com movimento oferecerás perante o Senhor. Depois o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor. É oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento oferecerás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito da oferta do movimento e o ombro da oferta alçada, que foi movido e alçado do carneiro das consagrações, que for de Arão e de seus filhos, e será para Abrão, e será para Arão e para seus filhos, por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque a oferta alçada é a oferta alçada, e a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos. A sua oferta alçada será para o Senhor. E as vestes sagradas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele. O pai morrer, já passa para o outro filho, né? Que sempre é o mais velho. Para serem ungidos com elas, para serem consagrados com elas. 7 dias as vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto, à porta da tenda da congregação, e comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los, mas o estranho delas não comerá, porque são santas. E se sobejar alguma coisa da carne, das consagrações e do pão até pela manhã, o que sobejar queimará, não pode ficar resto e dar para alguém, entendeu? Tem que queimar no fogo, não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás Arão e seus filhos, conforme a tudo que te tenho ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício, pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirá para santificá-lo. 7 dias fará expiação pelo altar, e o santificarás, e o altar será santificado, tudo que toca ao altar será santo. Isto, pois, é o que oferecerei sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro
oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. Com um cordeiro, a 10ª parte de flor de farinha misturada com a 4ª parte de um hin de azeite batido, e para libação, e 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, e com ele farás como com a oferta da manhã, e conforme a sua libação, por cheiro suave, oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei os filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e lhes serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Êxodo 30. E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de acácio farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado, será quadrada, e 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E com ouro puro o forrarás, o seu teto, as suas paredes, ao redor e as suas pontas. E lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos 2 cantos as farás, de ambos os lados, e serão para lugares dos varais, com que serás levado. E os varais farás de madeira de acácia, e os forrarás com ouro. E o porás diante do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me ajuntarei contigo. E Arão sobre ele queimará o incenso das especiarias cada manhã, quando puser em ordem as lâmpadas, o queimará. E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramarei sobre ele libações. E uma vez no ano, Arão fará expiação sobre as suas pontas, com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele, pelas nossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando fizeres a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma quando os contares. Todo aquele que passar pelo arrolamento dará isto a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que passar pelo arrolamento de 20 anos para cima dará a oferta alçada ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos. Da metade do ciclo, quando derem a oferta alçada ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel,
e o darás ao serviço da tenda da congregação. Será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação por vossas almas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: farás também uma pia de cobre, com a sua base de cobre, para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar. E nela deitarás água, e Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua descendência nas suas gerações. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 ciclos, e de canela aromática, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveiras, 1 hin. E disto fará o azeite da santa unção, o perfume composto, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção. E com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base. Assim santificarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás a Arão e seus filhos, e os santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é, e será santo para vós. O homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, será extirpado do seu povo. Disse mais o Senhor a Moisés: toma especiarias aromáticas, estoraque, onixa e galbano, estas especiarias aromáticas, e o incenso puro em igual proporção. E disto farás incenso, um perfume segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. E uma parte dele moerás a pó, e porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde eu virei a ti. Coisa santíssima vos será. Porém, o incenso que fareis conforme essa composição, não fareis por vós mesmos. Santo será para o Senhor. O homem que fizer tal como este para cheirar, será extirpado do seu povo. Êxodo 31, e o último de hoje. Hoje foram 4 capítulos. Hoje agora é o último, Êxodo 31. Hoje, amanhã tem mais. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Ur,
da tribo de Judá. E o enchi de Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrarem o sacerdócio, e o azeite da unção e o incenso aromático para o santuário farão conforme a tudo que tenho mandado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: Certamente guardarei meu sábado, porquanto isto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardarei o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus traga paz a esta semana que se inicia. Hoje é segunda-feira, né? 16 de setembro de 2024. Hoje temos 8 horas, 8h30, pregação no canal Kátia Melhor Idade. Amém? Que Deus os abençoe. Muito obrigada. Amanhã tem mais e vamos continuando até completarmos um ano. Agradeço aqui novamente a pastora Márcia, que Deus lhe dê saúde, paz, alegria a ela e todos os seus familiares. E a este grupo maravilhoso, que vocês possam estar atentos à palavra de Deus, orando também, jejuando, fazendo a parte de vocês. Porque cada um fazendo a sua parte, nós estaremos agradando a quem? Ao nosso Deus. Amém? Que Deus os abençoe. Boa noite, a paz do Senhor.